rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e voltai para o Senhor. Com essa palavra, a liturgia da igreja na quarta-feira de cinzas, através do profeta Joel, coloca para nós a tônica que deve nos acompanhar nesse tempo da quaresma: rasgar os corações e não as vestes. O povo de Deus voltava arrependido, consciente do seu pecado, o pecado que lhe valeu o exílio na Babilônia. Agora volta, quer recomeçar, sente a consciência de ser povo de Deus, mas para recomeçar, para redescobrir a sua identidade de povo de Deus, precisa penitenciar-se pelos seus pecados. O grande risco é que essa penitência seja uma penitência externa, uma penitência que venha de fora e não uma que venha de dentro do coração. Por isso o Senhor, através do profeta, diz, e não só aquele povo, mas também a você e a mim, no dia de hoje: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque a nossa penitência, a nossa caminhada quaresmal, há de ser uma caminhada para a conversão do coração. Amar mais a Deus e amar mais os nossos irmãos e irmãs. No Evangelho da quarta-feira de cinzas, Jesus nos dá o tripé. Todos os anos, na quarta-feira de cinzas, a igreja nos recorda esse tripé: oração, caridade e penitência. Quando orardes, não façais como os hipócritas. Quando jejuardes, não façais como os hipócritas. Quando deres esmola, não façais como os hipócritas. Podemos fazer o bem de maneira errada, de maneira má, de maneira hipócrita. Precisamos sim fazer o bem, mas não de maneira hipócrita. Precisamos fazer o bem de coração rasgado diante de Deus. Por isso, a nossa oração. Nesse tempo de quaresma, fortaleçamos a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual. Como anda? Qual tem sido o tempo que eu tenho dedicado para Deus? Esse que a gente marca no relógio, esse que a gente sabe, 1 minuto, 10 minutos, meia hora. Qual é o tempo que eu tenho dedicado exclusivamente para Deus? Que nesse tempo da quaresma eu posso dedicar um tempo fixo para o Senhor. Eu vou te dar 2 conselhos, caso você ainda não os pratique. A leitura diária da liturgia da palavra, a leitura, o salmo, o evangelho do dia. Cada dia a igreja nos apresenta textos próprios para aquele dia. Se você, no início do seu dia, lê essas passagens bíblicas, medita sobre elas no seu coração, você vai ter uma palavra de Deus para te orientar durante todo o seu dia de trabalho, de estudo, de descanso, na presença do Senhor. Vai ruminando aquela palavra e ela vai podendo deixar os seus frutos no seu coração. Depois, o Santo Terço, a devoção mariana, porque no terço nós meditamos a vida de Jesus, os mistérios gozosos, dolorosos, luminosos, gloriosos. Meditamos a vida do Senhor e ali podemos nos aprofundar mais no conhecimento de Jesus, tomados pela mão da nossa mãe, a Virgem Maria. Oração. Mas o Senhor também nos fala de penitência. Nós sabemos, o tempo da quaresma é tempo de penitência. Na quarta-feira de cinzas, nós fazemos o jejum e a abstinência da carne. Na sexta-feira da paixão, nas sextas-feiras do ano, nós já estamos habituados. Inclusive, talvez você já tenha pensado uma penitência, um propósito para fazer nesse tempo de quaresma. Mas é preciso que a sua penitência venha de dentro. Não seja apenas uma penitência que eu e você pratiquemos para poder chegar ao final, na Páscoa, e dizer: olha como eu sou bom, eu pratiquei tal penitência, eu consegui, eu sou forte. O padre Francisco Faus diz que existem 2 tipos de falsa virtude: a falsa virtude vitrine e a falsa virtude espelho. A falsa virtude vitrine é aquela boa obra aparentemente virtuosa que eu pratico para que os outros vejam, eu coloco na vitrine. A falsa virtude espelho é aquela que eu faço, eu até não me importo se os outros verão ou saberão, mas no final do dia eu olho no espelho e digo: olha como eu sou bom, eu consegui. Então a nossa penitência não pode ser assim. É bom que tenhamos, não só na quaresma, alguma penitência, algum propósito. Existem penitências gastronômicas. A gente deixa de comer alguma coisa que gosta ou passa a comer alguma coisa que não gosta, né? Talvez ali tem cenoura e tem batata. Eu gosto mais de batata, então eu vou colocar mais cenoura do que batata. Talvez eu vou deixar um pedaço de carne mais bonito para aquele que vai vir logo atrás de mim se servir também, né? Então tem muitas penitências gastronômicas. Nesse período as pessoas da quaresma param de beber café ou refrigerante, enfim, são penitências gastronômicas.
Também existem as penitências, as mortificações corporais. Por exemplo, estou voltando para casa, eu posso descer um ponto antes do meu ponto, e aí eu faço uma caminhada um pouco mais longa. Ou eu posso não recostar-me sempre no encosto da cadeira, de repente, durante algum período do meu trabalho. É importante lembrar que as penitências não podem fazer mal à nossa saúde, não faria sentido, porque cuidado com a vida também é uma obrigação que nós devemos ter. Mas pequenas coisinhas, pequenos desconfortos que nós podemos nos proporcionar para não dar ao corpo sempre tudo aquilo que ele pede. Depois, também existem as penitências morais. Essas são as mais importantes, porque são aquelas que mortificam a nossa alma. Não falar sempre, talvez escutar aquilo que o outro vai me dizer, não ficar interrompendo, ir até o final. Sorrir mais vezes. Às vezes eu posso estar de mau humor, tudo bem, mas os outros não precisam pagar por isso. É importante lembrar que a nossa penitência não deve mortificar aos demais. Então, às vezes, uma palavra que eu iria dar, mas que não é oportuna, e eu silencio. Isso também é uma penitência moral. Nesse tempo da Quaresma, algumas pessoas caem nos extremos. Umas fazem enormes jejuns, mas depois não praticam a caridade. Outros se defendem com a caridade para não terem que fazer o jejum. Os dois tipos estão errados porque são extremos. Precisamos praticar os três: a oração, a penitência e a caridade. Sempre um com o outro, nunca nenhum deles sozinho. Por isso que nesse tempo da Quaresma, ao fazermos o nosso jejum, pensemos: quando eu deixar de comer? O prato de comida que eu não estou comendo pode ser o prato de comida que eu dou para alguém que está passando fome. Lembremos das obras de misericórdia. E aí já entramos nesse terceiro ponto do tripé, que é a caridade. As obras de misericórdia são 14. 7 obras corporais, 7 obras espirituais. As obras de misericórdia corporais, você já sabe: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o que está nu, acolher o peregrino, visitar o doente, visitar o preso, enterrar os mortos. E as 7 obras de misericórdia espirituais: corrigir o que erra, dar conselho a quem dele precisa, instruir aquele que não sabe, consolar os tristes, perdoar aqueles que nos ofendem, sofrer com paciência as debilidades e as fraquezas dos outros e rezar pelos vivos e pelos mortos. Está aí um belo e grande panorama para vivermos bem esse tempo da Quaresma. O tripé é este: oração, caridade e penitência. Nunca uma sem a outra, senão a gente cai e aí não vai dar certo. Agora, ao fazermos esse movimento, naturalmente, começaremos a ter consciência do bem que podemos fazer e não fazemos e do mal que acabamos praticando. E esse arrependimento moverá o nosso coração a buscar uma boa confissão. O tempo da Quaresma é o tempo ideal para fazermos uma boa confissão, que, aliás, devemos fazer sempre que precisamos. Prepare-se bem, procure um sacerdote, faça uma completa confissão, e assim você e eu poderemos, com o coração rasgado e não apenas as vestes, entrar na Quaresma do Senhor por um caminho de conversão sincera, de transformação e de santidade. Que Deus abençoe a sua Quaresma. Que Deus faça com que você e eu nos tornemos mais parecidos com o seu Filho Jesus, porque essa é a finalidade da Quaresma. E ao final, possamos celebrar a Páscoa na missa e na vida. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.